Este homem sobreviveu a um dos desastres de avião mais conhecidos de todos os tempos. Em outubro de 1972, o jogador de rugby uruguaio Roberto Canessa, de 19 anos, pegava um voo com o resto da equipe do Old Christians, de Montevidéu a Santiago do Chile, para jogar um amistoso contra um time chileno. Neste voo também estavam familiares e amigos dos jogadores. Era uma sexta-feira 13 e as condições do tempo não eram favoráveis. Já no final do voo, piloto e copiloto cometeram o pior erro da vida deles. Pensando estar a 1 minuto de distância do destino, iniciaram a descida, mas ao saírem de uma massa de nuvens, se depararam com algo assustador. Eles ainda sobrevoavam a Cordilheira dos Andes e iam de encontro a uma montanha. Roberto e os outros passageiros entraram em pânico. Uma batida forte arrancou a traseira do avião. Quando Roberto olhou para trás, viu 5 passageiros serem ejetados da aeronave. Esse foi só o começo. Enquanto perdiam altitude, o avião colidiu com mais 2 picos e perdeu as 2 asas. Roberto seguia firme no seu assento. Quando parecia que nada de bom pudesse acontecer, o avião, sem cauda e sem asas, começou a deslizar em alta velocidade pela lateral de uma montanha e parou quando colidiu com um banco de neve. A situação era caótica. Dos 45 passageiros, 32 sobreviveram. Por um milagre, Roberto estava ileso. E logo começou a ouvir gritos de pânico. Como também era estudante de medicina, correu para ajudar os feridos e resgatar os sobreviventes. Eles tentaram usar o rádio do avião para se comunicar com a torre, mas ali encontraram o primeiro de muitos problemas. O rádio estava destruído. Tudo que eles podiam fazer era esperar que alguém os resgatasse no dia seguinte. O que eles não sabiam era que os pilotos tinham dado as coordenadas erradas para a torre de comando. Então, o resgate não sabia onde encontrá-los. Devido ao frio brutal, entre 23 e 45 graus abaixo de zero, os sobreviventes tiveram que desmontar partes do avião para se proteger. Eles fizeram cobertores com a lã do estofado dos assentos e usaram as bagagens para cobrir o fundo do avião e preservar o aquecimento. Quando a fome apareceu, Roberto vasculhou as malas, mas só encontrou algumas barras de chocolate, 3 potes de geleia e algumas garrafas de vinho que eles usaram para armazenar a água da neve derretida. Eles também encontraram um radinho de bolso, que servia para ouvir as notícias, mas não para se comunicar. Com a esperança de que seriam resgatados na manhã seguinte, os sobreviventes passaram aquela noite nas piores condições possíveis. Já durante a primeira noite, mais 4 pessoas morreram. Na madrugada, nenhum sinal da equipe de resgate. Eles não tinham outra alternativa a não ser esperar em condições precárias. O frio intenso dificultava a respiração. A 3.500 metros de altitude, não havia abrigo ou fonte de comida. Por todos os lados só se viam geleiras. Os sobreviventes esperavam dia após dia, mesmo com o racionamento da pouca comida que tinham. Depois de uma semana, já não tinha mais nada. Roberto estava fraco e desnutrido. Os passageiros chegaram a comer sapatos e o couro dos assentos, que, além de não nutrir, deixou muitos doentes. Depois de 11 dias exaustivos, ouviram no rádio a pior notícia. As buscas haviam sido canceladas. As autoridades acreditaram não haver sobreviventes do acidente. E para os sobreviventes, a situação estava ainda pior e mais incerta. Eles se perguntavam como poderiam sobreviver. O frio extremo queima muito mais calorias. E o maior medo talvez fosse morrer de fome. Um dia, ao meio ao desespero, concluíram que a única opção seria comer a carne das pessoas que não sobreviveram. Essa foi uma decisão extrema, mas a única que poderia mantê-los vivos. Em uma entrevista, Roberto confessou: "Nós tivemos que comer a carne deles e ponto. A carne tinha as proteínas e gorduras que precisávamos. Quando parecia que nada podia piorar,
aconteceu mais uma tragédia. 17 noites após o acidente, uma avalanche soterrou a fuselagem do avião enquanto todos dormiam dentro. Mais 8 pessoas morreram instantaneamente. Roberto foi um dos 19 sobreviventes que ficaram presos na neve. Após 3 dias sufocantes, a neve derreteu e eles puderam voltar à superfície. A partir daquele momento, eles decidiram que não poderiam mais esperar pelo resgate e que tinham que sair em busca de ajuda. Roberto e outro sobrevivente, Nando Parrado, se voluntariaram. Eles sabiam que era uma missão quase impossível, pois teriam que escalar montanhas com apenas um pedacinho de carne para comer e um saco de dormir feito de tecidos encontrados no avião. Ambos estavam com muito medo, mas tiveram que criar força e coragem. Partiram querendo encontrar logo algum sinal de vida, pois não tinham mais forças físicas para aguentar aquelas condições extremas. Mas depois de 3 dias de escaladas, quando chegaram no topo da primeira montanha, avistaram apenas mais geleiras e mais neve. Ainda assim não desistiram, porque seguir em frente era a única forma de sobreviver. Eles tiveram que andar quase 60 quilômetros por quase 10 longos dias até finalmente verem um rio. Milagrosamente, depois de toda a provação, encontraram Salvador. O fazendeiro chileno Sérgio Catalã viu Nando e Roberto do outro lado do rio, mas por causa do barulho da correnteza, não conseguia escutá-los. Ele teve a ideia de arremessar um lápis e um pedaço de papel amarrados em uma pedra. Nando escreveu: "Venho de um avião que caiu nas montanhas. Sou uruguaio. Estamos caminhando há 10 dias. Tem 14 pessoas feridas no avião. Não temos comida, estamos fracos. Quando irão nos resgatar? Por favor, não podemos mais caminhar. Onde estamos?" Sérgio gesticulou para dizer que tinha entendido. Jogou um pouco de pão e queijo para eles e cavalgou por 10 horas para conseguir ajuda. No dia seguinte, o momento que eles esperaram por 70 longos dias chegou. Roberto e Nando foram resgatados, mas os outros 14 sobreviventes ainda esperavam nos destroços do avião. As condições do tempo eram ruins, mas Nando se ofereceu para voar com a equipe de resgate para ajudar a encontrar seus companheiros. Com grande dificuldade, avistaram os sobreviventes, que mesmo sem energia, começaram a pular de felicidade. Depois de mais de 2 meses de martírio, fome e sofrimento, estavam finalmente a salvo e puderam rever seus familiares. Roberto ainda tem bem viva a lembrança da tragédia. Livros foram escritos e filmes foram feitos sobre essa história. Até hoje, existe um monumento no local do acidente para garantir que ninguém se esqueça das vítimas. E você, conhecia essa história? Qual a sua opinião sobre as medidas que eles tiveram que tomar para sobreviver? Conta pra gente nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e nos seguir em nossas redes sociais. E antes, dê uma olhadinha nos outros vídeos que temos para você.